Se aprovada a presente, solicito o envio de cópia desta à direção daquela unidade escolar, na figura da diretora Sandra, requerendo que esta faça a gentileza de transmitir nossos cumprimentos aos demais professores: Ângela, Ana Maria, Ana Meire, Neide, Noemi, Ivana, Rosiane, Simone, Solange e Tatiane, bem como aos funcionários Andréia, Maria, Isolete, Juliana, Miriam e a merendeira Aurenice. Vereador Robertinho Ierck. Em discussão, a moção 64/2013, de autoria do vereador Robertinho. Em discussão. Deu o vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovada a moção 64. Recebimento de indicações. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Gostaria de pedir a suspensão da leitura das indicações. Consulto os pares vereadores, se todos estão de acordo com a suspensão da leitura das emendas, eu faço o encaminhamento. Todos estando de acordo, declaro suspensa a leitura das indicações. Recebimento de diversos. Ofício da CPTM. Ofício PR 368/2013, de 3 de julho de 2013. Trem Regional de São Paulo a Sorocaba, município de Mairinque. Reportamo-nos ao ofício 01-63/2013, de 15 de maio de 2013, pelo qual o nobre vereador José Teixeira de Macedo, presidente da Igreja Câmara Municipal de Mairinque, encaminha cópia do requerimento número 90/2013, datado de 11 de março de 2013, em que a nobre vereadora Ildeia Maria de Souza requer informações desta Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, sobre o transporte ferroviário na cidade de Mairinque, considerando a apresentação do projeto de trem regional São Paulo-Sorocaba. Sobre o assunto, preliminarmente, temos a considerar que a implantação dos novos serviços regionais de transporte ferroviário de passageiros integra o conjunto de projetos do Programa de Modernização e Expansão da CPTM, segundo as diretrizes e objetivos de planejamento estratégico da Secretaria dos Transportes Metropolitanos. Esse novo serviço de transporte ferroviário obedece à premissa básica de ser ligação expressa regional atrativa ao usuário e competitiva em relação a outros modais de transporte, para operar com velocidade de 160 km por hora e assegurar o desempenho operacional almejado e compatibilidade com os investimentos. Dois fatores são essenciais: traçado o mais retilíneo possível e distâncias maiores entre estações. Assim, o projeto funcional que definiu as diretrizes do traçado e das paradas do trem regional São Paulo-Sorocaba, concluído no início do ano corrente, estabeleceu o traçado predominantemente dissociado da malha da extinta Ferrovia Paulista S.A. FEPASA. Nesse contexto, entre São Paulo e Sorocaba haverá a implantação de uma estação intermediária realizada na área próxima a Raposo Tavares, de forma a propiciar a melhor acessibilidade aos usuários dos municípios da região de Mairinque e São Roque. Atenciosamente, Mário MSR Bandeira, diretor-presidente. Terminou o horário do expediente. Agora
Vamos passar ao tema livre, onde está escrito a vereadora Déia por 15 minutos, com direito à parte. Boa noite, excelentíssimo. Boa noite, excelentíssimo presidente desta casa, vereador Teixeira, excelentíssima vereadora Selma, excelentíssimo vereador Giovanni, excelentíssimos vereadores, todas as pessoas que acompanham os trabalhos, funcionários dessa casa. Primeiramente, senhor presidente, dizer que o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, no próximo domingo, realiza o seu processo de eleição direta para presidente dos diretórios do Brasil inteiro. É um partido que tem uma eleição direta também para eleger os seus dirigentes, e o nosso atual presidente, vereador Giovanni, encerra, então, um período, nas próximas semanas de trabalho, nos últimos anos no Partido dos Trabalhadores, e aqui nós temos o doutor Vinícius, que faz parte do nosso partido e que também é um dos nomes aí que vamos elegê-lo presidente do nosso partido. O PT tem contribuído, dado a sua contribuição para o processo eleitoral, para o processo democrático brasileiro, e essa é mais uma etapa que faremos cumprir. Vou iniciar, senhor presidente, dizendo que a CPTM já tinha respondido o nosso ofício número 90, e novamente agora ela manda uma carta, e eu fiquei muito contente, porque naquela primeira resposta no semestre passado, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos de São Paulo, a CPTM, ela tinha dito que a estação de trem do trecho São Paulo-Sorocaba seria em São Roque. Agora ela envia esse ofício, que foi lido pelo vereador Giovanni, e nesse ofício está dizendo que haverá retificação em alguns trechos da atual linha ferroviária e que não tem ainda escolhida a área onde vai ser essa estação. Então, isso aí já nos deixa contente, porque pode ser num ponto mais próximo de Mairinque. E, com isso, eu penso que, se tiver esse projeto casado com o projeto da duplicação da rodovia Raposo Tavares nesse trecho, nós teremos, em questão de logística e de conforto para os usuários de trem, que nós ainda vamos, com certeza, andar de trem nos próximos anos, vai ficar muito melhor para a nossa comunidade. Então, essa resposta que a CPTM, essa retificação, nos deixa muito contentes. E também dizer, senhor presidente, que eu fiz uma indicação na data de hoje a respeito daquele prédio de 151 metros quadrados que foi construído pela construtora Rada em 2007, 2008, lá no Jardim Vitória, para abrigar a unidade 2 de PSF do Jardim Vitória. Nós sabemos que foi feito num aterro, um aterro que não tinha sido feito de forma correta, então, na verdade, o termo técnico não é nem aterro, era um amontoado de terra, e a construção de 151 metros, que custou R$ 148.698, ela rachou nos dias seguintes à ocupação do prédio, depois, com o risco de desabamento, foi retirado todo o pessoal lá em 2009, final de 2009, e desde então o prédio está lá para quem quiser ver, cheio de rachaduras, em processo de desabamento. O aterro, o amontoado de terra continua escorregando e a gente pensa que talvez seja o caso de um prédio condenado, porque talvez a obra de recuperação do barranco e do prédio seja muito maior do que esses 148.698 que o governo do Estado, na época, liberou para a construção do PSF. Mas nós temos um problema muito grave. Primeiramente, dizer que, na época, eu fiz uma representação no Ministério Público que se tornou um inquérito civil, 14.327, e que tramita ainda no âmbito do Judiciário.
E nessa indicação que a gente faz hoje, como a gente não tem notícias do encaminhamento do processo, a gente quer, com essa indicação, provocar esse assunto junto à Prefeitura. Por quê? Primeiro, porque nós temos que dar uma destinação para aquela questão lá, né? O prédio em processo de desabamento, mas como foi refeita a cobertura do prédio, a coisa vai demorar mais um pouco. Mas não se pode mexer antes que o judiciário dê uma solução final para o caso. A perícia foi realizada, mas não tem uma resposta ainda. E, evidentemente, que se a gente tirar o prédio de lá, provas vão deixar de existir, se não for feita antes de ser feita a perícia e tudo mais. Mas a gente percebe que aquele local lá está causando muitos problemas para aquela comunidade, do jeito como ele está, e a gente quer, com isso, com essa indicação, provocar esse assunto para que a Prefeitura, junto ao Judiciário, veja se é possível, de forma mais rápida, ter uma solução para aquilo, porque o ideal talvez fosse retirar o que sobrou dos materiais, preparar aquele terreno talvez para uma área de lazer, que não tivesse grandes estruturas, né, mas uma cobertura de grama, uma quadra descoberta, qualquer coisa que fosse possível dentro dos níveis aí de segurança que são exigidos. E também a gente fica muito preocupado porque toda equipe do PSF que existia dentro daquela unidade, com a desocupação do prédio, a unidade foi transferida para o PSF-1. Então, sobrecarregou a unidade PSF-1. Onde tinha um tanto de funcionário, tem 2 tantos de funcionário. Além do desconforto da população, que tem que descer toda aquela distância para ir até o PSF. Então, são vários assuntos, a questão da segurança do local, a questão do destino a ser dado para o terreno, a questão de tornar mais confortável a vida de quem mora naquela parte alta do bairro. Então, a nossa indicação ela é no sentido de que a Prefeitura verifique a possibilidade de alugar um prédio naquela parte alta do Jardim Vitória para poder instalar o PSF, que é só uma questão de transferência, já que ele está funcionando no 1. Então, é um problema que vem desde 2009, e por uma irresponsabilidade, falta de um projeto de estrutura, falta de uma eficiência na época da equipe de fiscalização da Prefeitura, aquele prejuízo que não pode nem se dizer que é de 148 mil, mas é muito mais que isso, foi causado para todos nós. A outra indicação, senhor presidente, que eu coloquei hoje, é no sentido, na questão da assistência social. Eu relatei aqui na minha indicação, que eu vejo como muito positiva e digna das nossas considerações a reestruturação que a Prefeitura fez junto com a sua parceira Ozomu, no sentido de evitar que um número gigante de medicamentos fossem comprados pela entidade que é parceira da Prefeitura. Não porque a população não mereça, não tenha que ter isso e nada, mas é porque eu penso que medicamento tem que ser do âmbito da saúde. Então, essa reestruturação, a reforma da farmácia que foi feita no centro de saúde, a contratação de mais farmacêuticos, é tudo muito positivo, e a gente não pode ser que a gente não sinta de pronto o efeito positivo disso, mas ao longo dos meses nós vamos sentir sem dúvida nenhuma. Mas eu coloquei essa indicação que eu fiz porque nós temos uma série de situações que todos nós estamos sujeitos. Ou, às vezes, uma família em estado de vulnerabilidade, ou porque tem algum problema entre os seus responsáveis, chefes de família, e ficam com problemas financeiros muito graves, ou de estruturação mesmo da própria família. Pode faltar dinheiro para um funeral, pode faltar dinheiro para uma questão de saúde, ou uma questão de deslocamento, e uma série de coisas que a gente costuma chamar, o pessoal da assistência social chama de benefícios eventuais.